Sagitário, essa é uma leitura coletiva, o que significa que seria importante que tu não tomasse decisões com bases em leituras coletivas. Mas, se tu sentir que essa leitura conversou demais contigo, agenda tua consulta, minha agenda tá aberta. Vamos ao vídeo. Tô começando com o Fantasma Oracle e depois a gente parte pro tarô. Sagitário, vamos pensar em algo em torno de 2 semanas? Vampiro, inteligência emocional. Então a gente tá falando, deu até soluço. Então a gente tá falando sobre ter inteligência emocional, um momento que está te pedindo inteligência emocional, principalmente no tangente a pessoas ao teu redor que podem estar te drenando energeticamente. E aqui eu não tô falando daquele clássico, é olho gordo, é inveja, não. É aquelas situações que te drenam a energia só por estarem acontecendo. Às vezes, até de repente, sei lá, o clima tá estranho por perto, a noite tem que aparecer. O clima tá estranho por perto e tu deixa que aquilo te contamine, aquilo vai acabar te drenando porque tu permitiu, né? De repente a situação do climão nem te envolve, mas só por tu aceitares entrar na mesma vibe, noite. Só de tu aceitares entrar na mesma vibe, tu acaba já perdendo energia nesse processo, porque tu vai ficar no mesmo clima de negatividade ou de rancinho, então tomamos uma bundada, então tivemos um corte no vídeo. Enfim, no fundo do maço a gente tem aqui a carta dos ancestrais, que vai estar aqui, não pega tanta luz, que vai estar trazendo justamente a ideia de estar com as raízes fortes, fortalecidas, para não cair nesse vampirismo aqui, né? Nessa falta de inteligência emocional. Possivelmente a gente fala de situações que tu já tenhas tido algum aprendizado de berço sobre como lidar com essas situações mais complicadas do social, mas parece que às vezes tu deixas que as situações te consumam. Então agora a gente vai pro tarô para complementar essa leitura e entender o que mais que a gente precisa saber sobre essa inteligência emocional. É como a gente diz, né, gente? Vampiro só entra se tu der autorização. Tu convidou o vampiro para entrar na tua casa? Aí ele entra. Então se tu deixar o clima dos lugares te contaminar, o clima vai chegar. E é como eu digo, às vezes acontece alguma coisa no dia que nem foi tão relevante assim. Mas aí a gente tá olhando para a situação com aquele ar de tragédia. E aí acaba contaminando o resto do dia como se tivesse tudo dado errado. Mas não, foi só aquele único item ali que deu ruim. Vamos lá, o que tá faltando para os sagitarianos hoje? Cavaleiro de copas, ó. A gente tá falando, na verdade, não é do que tá faltando, é do que tá sobrando, né? Tá sobrando aí produção mental, vamos dizer assim, com base no emocional. Sabe quando a gente tá ansioso, que a gente começa a imaginar cenários terríveis? É tipo isso. Então eu acho que o que eu falava enquanto embaralhava sobre as situações que às vezes acontece um probleminha, a gente dá aquele tamanhão porque tá predisposto a ver assim, tem muito essa tônica aqui. O que tu tá idealizando, o que tu tá projetando nessas situações que tu acaba potencializando isso? Será que as coisas ruins que aconteceram de fato, ou será que dentro da tua cabeça só que elas fazem sentido? Vou dar um exemplo prático para esse possível vampiro. Sabe aquela pessoa do teu convívio, todo mundo já teve alguém assim na vida, que tu cria ranço, e aí se a pessoa te der oi, bom dia, tu já, olha lá, me disse oi, bom dia, E tipo, a pessoa só disse oi, bom dia, sabe? O teu ranço é problema teu, mas na prática a pessoa só te deu oi, bom dia, e era esperado que tu desse oi, bom dia de volta, só. Mas não, tu já, que ranço, falou comigo, blá, blá, blá. 90% projeção e 10% fato. Porque o fato era só oi, bom dia. Então é muito isso. O que tem de positivo na galera de Sagitário para pensar essa situação desses rancinhos aí? Arcano da força, meu amor. Não deixa a tua sombra ser maior do que a de quem tá te incomodando. Aqui a gente fala sobre aquelas situações que eu só vejo no outro que existe em mim. Então se alguém tá te tirando tanto do sério assim, que
Que coisa é essa que tá acontecendo ali, que tá te deixando tão fora de sério? O que tem nessa pessoa, nessa situação que tá te deixando fora de sério, que conversa tanto contigo a ponto de te irritar, ou que tu não queres admitir sobre ti, né? Então, é trazer esse olhar sobre a tua própria sombra e conseguires te conciliar com ela. Isso aqui conversa muito com aquela carta dos ancestrais que saiu no fundo do maço, que falava também sobre essa questão das raízes fortalecidas. E fortalecer as raízes também envolve a gente ter a dimensão da própria sombra e entender que, de repente, o meu ranço do oi, bom dia é porque é meu, é porque eu tô raivosa com a pessoa, ou me nojei com alguma postura da pessoa, e aí não tem o que a pessoa faça que eu mude meu olhar sobre ela. Mas eu reconheço isso como sendo algo meu e tento me trabalhar para melhorar. É uma situação que pede autocontrole e parece que tu tens esse autocontrole para oferecer? Sim. O que os sagitarianos podem fazer para direcionar melhor essa situação num bom rumo? Arcano da Morte. Tchê, tem ciclo que tem que encerrar. Tu vai ficar protelando até quando? Tipo, não tá funcionando mais, tá te drenando, de certa forma tá te ferindo, porque tu tá tolerando o intolerável, e aí tu tá ali exercitando autocontrole, tentando manter a ordem, numa coisa que já foi. Claro, a gente fala aqui do Arcano da Morte, a gente sabe que não é tão fácil assim, a gente sabe que tem uma dor de término, uma dor de rompimento aqui, só que assim, enquanto tu não finalizar isso, tu vai ficar nessa sombra aí. E tu vai brilhar quando, meu bem? Tem pesos que a gente só pode soltar. O que a gente pode esperar de desfecho disso tudo? As de ouros, ó. Aqui fica melhor que não pega tanta luz. As de ouros. A gente fala desse rompimento na morte que, na verdade, é só ganho pra ti. Só ganho, porque existem outros projetos, outras relações, outras situações muito promissoras, né? Com muito potencial de darem certo e de terem ótimas construções. Aqui a gente fala muito em âmbito profissional, acadêmico. Pode até ser pessoal também, mas a gente fala de coisas que se constroem, que se consolidam. Então eu acredito que a gente fale muito de carreira aqui, não sei, aparentemente tem muita gente aqui querendo trocar de emprego, trocar de empresa, de repente mudar de cidade, e tem todo o potencial para isso, mas tem que conseguir deixar o passado no passado, tem que conseguir sair dessa situação aí que não tá funcionando, que tá te drenando. Bom, não vou ser mais repetitiva do que eu já fui. O que tem no fundo? E no fundo do maço, o arcano do mago. Sabe aquela coisa de novos reinícios? São novos reinícios. Só que agora com muito mais know-how, muito mais inteligência emocional, muito mais requebrado, muito mais recurso mental, social para dar conta das situações que podem acontecer. Então, assim, sagitarianes, tá na hora de levantar o popô e sair dessa zona de desconforto onde vocês se colocaram. Sejam relações, seja trabalho, esse local aqui de drenagem emocional, tá na hora de sair fora, tá? Tá na hora de repensar, e se não sair com essa força aqui, pelo menos pesar prós e contras, luzes e sombras dessa situação, para que tu possa fazer o melhor dela, porque muitas vezes esse arcano da morte, ele pode vir como uma ressignificação, não necessariamente um término, mas uma ressignificação. Às vezes a gente fala de uma proposta, de uma renovação, de algo que muda o ciclo sem mudar o ciclo, tu entende? Tu te renova, mas às vezes no mesmo lugar. Às vezes aquela conversa mais dura com o chefe, que tu te mantém no teu local de trabalho, mas com outro respiro, com outro espaço, e às vezes a gente fala de ressignificar de ponta a ponta e escrever uma nova história. Com esse mago aqui, se a tua proposta é escrever uma nova história, mago com as de ouros, meu amor, tem caminho, tá? Tem caminho, tem estrutura e tem chão firme para poder escrever essa história. Então, toma as tuas decisões com cuidado, com carinho, pensa com calma tudo que tu vens vivenciando,
Mas o segredo aqui, a grande raiz do problema é tu combateres o que tá te drenando, tu teres inteligência emocional para lidar no sorriso com situações que vão te pedir fúria, choro, e tu tem que estar lá. A Mona Lisa, tá, querida? E é isso que eu vejo pra ti, te espero num próximo, deixa um like, te inscreve, essas coisas que ajudam bastante no meu trabalho para que eu possa trazer cada vez mais. Um beijo!